Seja muito bem-vindo ao Pods Hora On, o nosso programa de podcast para inspirar você a tomar a melhor decisão da sua vida e da sua empresa, que é investir em educação corporativa. A gente sabe que a educação é o que transforma as pessoas de verdade e, principalmente, a educação é uma alavanca comercial. Quando você entender isso, você vai virar o jogo, eu tenho certeza absoluta. Se você está chegando por aqui agora, eu sou Zora Viana, sou CEO e fundadora da Faculdade FEX Educação, a única faculdade brasileira especializada em educação corporativa sob medida. E aqui no Pods Hora, o nosso podcast de educação corporativa, eu trago sempre convidados muito fortes, inteligentes, para trazer insights poderosos de como que a gente pode abrir possibilidades, oportunidades através da educação. E hoje eu estou com uma convidada de ponta. Antes de apresentá-la para você, eu quero muito te convidar para os nossos 3 compromissos. O primeiro deles é você clicar em curtir, exatamente. Quando você clica em curtir, se inscreve no nosso canal, seja no YouTube ou no Spotify, você ajuda a nossa mensagem a chegar em mais pessoas. Então, faça a sua parte, contribua com a gente, deixando o seu comentário, curtida e se inscrever no canal. O segundo é o compromisso de você sair daqui com um insight do milhão, uma ideia, um insight valioso que você vai levar para a sua prática profissional ou pessoal, porque a gente também traz inspirações de vida por aqui. E o terceiro é você compartilhar esse link com líderes, amigos, pessoas que estão à frente das empresas, comandando e transformando o mundo através dos negócios. Combinado? Vamos nessa? Então vem comigo que a gente vai chamar a convidada de hoje. A minha próxima convidada passou 35 anos como executiva de RH. Será que ela tem experiência? E em 2017, no auge da carreira, ela entrou numa depressão profunda e teve até pensamentos suicidas. E ela sobreviveu. E transformou tudo isso num método próprio, único no Brasil e numa missão: levar saúde mental para dentro das empresas antes que a crise chegue. Helenita Bethlen é terapeuta, autora de 4 livros, palestrante e especialista em NR1 e riscos psicossociais. Ela faz o que ela prega e por isso eu quero que você dê boas-vindas junto comigo aqui para Helenita. Seja muito bem-vinda ao Pods Hora On. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você, principalmente falando de um tema extremamente importante, que é a saúde mental. Exato, muito bom. Estamos num ano propício para isso, né, Helenita? Isso mesmo, dia 26 de maio vai mudar muita coisa aqui no Brasil, não é? Exato, exatamente. Helenita, vamos começar dessa trajetória. Você passou 35 anos dentro do RH, vendo o que as empresas fazem com saúde mental das pessoas. O que que você viu nesse tempo que te preparou para o que aconteceu com você lá em 2017? Bom, eu comecei a minha carreira sempre com um viés diferente, porque eu nunca fui, só por curiosidade, funcionária de uma empresa. Eu comecei a trabalhar, eu já tinha a minha empresa. Então, eu trabalhei 35 anos como PJ, de vanguarda isso. Trabalhando dentro de diversas organizações, eu também entrei no mesmo modelo do trabalho que existia antigamente. Pressão, você tem que cumprir metas, você tem que trabalhar, você tem que ser a melhor, você tem que fazer tudo, você tem que dar, até o momento em que eu adoeci. Olhando para trás, eu vejo o quanto também eu adoeci pessoas. Porque você entra dentro do modelo de organização e você vai se moldando, você vai moldando quem você é, muitas vezes, para atender a cultura daquela organização. Nos últimos anos, trabalhando, eu já não estava mais satisfeita com esse modelo, porque esse modelo estava me adoecendo, só que eu não percebi isso. Eu só fui perceber quando eu realmente tive a minha crise de depressão, e foi avassaladora. Para você ter uma ideia, eu cheguei em casa, tudo bem, eu dava aula na faculdade, inclusive trabalhava 14, 15 horas por dia, e cheguei em casa, tudo bem, dormi.
E quando eu acordei, eu já não consegui mais levantar. Então, hoje, o que eu consigo perceber? Que aquele modelo que eu hoje ensino para as pessoas, né? Falo sobre saúde mental, faz parte da nossa cultura. A gente enxerga pequenas bombas silenciosas como normalidade. Então, eu acho que eu precisei adoecer e chegar no extremo que eu cheguei para poder dar uma virada na minha vida. E foi em 2017 que isso aconteceu. Perfeito. E você criou o método terapeuta da alma. Conta um pouquinho da sua metodologia, como ele nasceu e para quem que ele serve, né? Quem que ele socorre. Primeiro, eu acho que é importante a gente comentar e falar sobre a doença da depressão. A depressão, muitas vezes, é tratada como banalidade. A gente vai apresentando sintomas, o corpo, sabe o painel do carro, que vai acendendo uma luzinha, o corpo é a mesma coisa, ele vai dando dor de cabeça, você vai tendo, não vai conseguindo dormir mais direito, você tem dor de estômago, a tua vida, os sintomas, eles vêm e você vai tomando remédio para aquele sintoma. E a gente não tem um olhar sistêmico, né, de que você é corpo, mente e alma, né? Você está lá em 3 dimensões. Quando eu adoeci, eu estava no auge da minha carreira. Já estava no topo mais alto da carreira. E eu adoeci assim, violentamente. Eu fiquei 10 dias de cama. Eu estou falando isso para contar a metodologia, tá? Fiquei 10 dias de cama, eu não conseguia levantar, nada, absolutamente nada me fazia sair. Eu chorava, assim, noites e dias eu não tinha, porque é uma dor muito forte, a dor da alma. A dor da depressão é uma escuridão da alma que a gente tem e que a gente não sabe explicar, porque eu tinha tudo. Eu estava numa carreira maravilhosa, num trabalho maravilhoso, eu já tinha conquistado bens materiais, estava com um salário maravilhoso, a minha vida sempre foi muito estável. Por que uma pessoa como eu, que sempre estava liderando, sendo executiva, como que eu fui ter depressão? Porque a gente acha que a depressão ela está ligada a você não trabalhar com a mente. Ah, quem tem casa tem depressão, isso é falta do que fazer. E não. Em 2017, teve um episódio que foi o falecimento da minha mãe. E eu tive que sair do velório da minha mãe, depois de 2 dias, organizando todo esse processo, saí do velório e fui fechar a folha de pagamento. E aí, recebi só meus sentimentos. E aquilo você vai processando dentro. Claro que a depressão não foi por causa disso. Foi também pelo acúmulo de depressões que você vai guardando e você diz que você pode. Quando eu tive depressão, qual é o caminho que a gente vai procurar? O médico e o terapeuta. Eu fui procurar um médico, e não foi um, nem dois, foram vários médicos, e todos me falaram: Helenita, a depressão não tem cura, e você vai tomar remédio para o resto da sua vida. Fui procurar a terapia convencional. Não digo que ela seja ruim, para mim não serviu. Por quê? Eu tinha pensamentos suicidas. Aquelas consultas de 50 minutos apenas marcado no relógio, para mim eram angustiantes, porque eu chegava lá, eu nem sabia por que eu estava chorando e por que eu estava passando aquilo. E eu não aceitei essa situação. Teve uma determinada vez em que eu estava com pensamentos suicidas muito fortes. Eu já tinha elaborado todo o plano de como eu iria terminar com a minha vida. E eu cheguei para a terapeuta e falei para ela: olha, eu estou com esse pensamento, eu vou sair daqui. Ela virou para mim e falou: olha, sua sessão acabou, vamos conversar sobre isso na próxima semana? E para um suicida você falar, volta da semana que vem, não vai voltar, porque provavelmente não aconteceu. Naquele dia, o meu marido foi me buscar na terapia e ele, às vezes, atrasava 5, 10 minutos. Naquele dia, ele não atrasou. Se ele tivesse atrasado, hoje eu não estaria conversando com você. Porque o meu plano era eu me jogar debaixo da linha de ônibus, em determinado ônibus, porque eu sabia que aquele seria fatal. Sim. Então, veja a gravidade que é. Olhando para tudo isso, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu cheguei em casa e falei o seguinte: eu não posso. Como que eu posso estar desse jeito se eu sou... Olha tudo que eu já conquistei na vida. E eu fui estudar
sobre... Eu não tinha mais o que fazer. Eu fui estudar sobre a depressão. E eu entendi que hoje, como que você trabalha com a depressão, você não tem resultados efetivos, porque quando você está com depressão leve e baixa, porque existem 3 níveis de depressão, média, leve, média e alta, quando você chega no alto, é aquele extremo que você precisa, sim, do remédio. Eu não me aceitei daquela forma. E eu fui trabalhar e fui estudar muito sobre isso. E toda a metodologia que eu criei do terapeuta da alma foi baseada na minha experiência com depressão. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou especialista em ansiedade e depressão, já tive mais de 700 pacientes, criei o livro O Terapeuta da Alma, que vendeu 20 mil cópias desse livro. Eu nunca imaginei, contando como que eu vejo o tratamento da ansiedade e da depressão. E aí, depois do livro, eu criei a formação Terapeuta da Alma, onde eu ensino os terapeutas a terapia clínica focada para ansiedade e depressão. Totalmente diferente, olhando para esses 3 segmentos que eu te falei, a parte biológica, psicológica e transcendente. É necessário você ver suas vitaminas, você olhar para o corpo, você entender o que falta em você. É necessário, sim, você ter um apoio psicológico diferenciado e é necessário, sim, você trazer o transcendente para... Porque a fé, ela te ajuda a ter esperança de cura. E muitas vezes esse assunto não é abordado dentro das terapias convencionais. Muito bom. E quando a gente percebe esses momentos e quando a gente transforma um episódio pessoal num produto, numa metodologia, a gente está transbordando o nosso conhecimento, né, Helenita? Sim, E esse é fato. processo de transbordar é um processo que muitas vezes causa alguns desafios. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre a síndrome da impostora. Como é que você viveu isso? Você sentiu esse momento de, nossa, mas eu passei por isso, agora eu vou ajudar outras pessoas que estão passando, porque a gente ouve muito esse relato Sim, entre os experts que estão aqui dentro da Faculdade de FEX Educação, e eu queria ouvir um pouquinho você, se de repente você não passou por isso, ou se você passou, como você lidou. não tem como não passar, isso faz parte de todas as etapas da vida da gente. Mas veja, eu era consultora de recursos humanos, executiva de recursos humanos, tinha uma carreira brilhante, e eu comecei literalmente do zero, estudando para ser terapeuta, indo na contramão do que todo mundo faz. Eu não fui estudar psicologia, eu fui estudar a mente, e através da mente e de como, daquilo que eu sentia dentro de mim, é que eu fui criando os métodos e fui utilizando em mim. Então, eu experimentei a metodologia. A síndrome da impostora, de você não acreditar, ela faz parte. Imagina você com depressão. Então, o meu remédio foram os livros. Eu sempre gostei muito de ler, e o meu remédio foi ter esse propósito de dizer para as pessoas: você tem depressão, você tem cura. Não aceite um diagnóstico que, por mais que seja o diagnóstico comum que todo mundo recebe, existe algo muito maior que eu sempre coloco, que é o poder de escolha, é o poder de você transformar a sua vida. Pensa, uma pessoa suicida, com pensamentos suicidas, em alto grau, certo? Não era pouco, era alto grau. Você sair disso, montar uma metodologia e hoje treinar terapeutas para entender essa dor da alma. É uma metodologia diferenciada, a gente tem muito a questão humana dentro da concepção da terapia. O que a pessoa que está com depressão, ela mais sente falta? De alguém para conversar. Ela precisa. Quando dá a crise, você precisa desabafar. E você não pode falar isso com o teu pai, com a tua mãe, com o marido, com a esposa, com o filho, porque as pessoas não entendem a dimensão da dor. Eles conversam com você, mas esse conversar não é um conversar que vai te ajudar a sair daquele processo. Ele traz sentimento de culpa. Porque você tem tudo, você tem uma família maravilhosa, e você fala: como que eu estou sentindo isso? E o olhar do outro para com você
nossa, você é ingrata, olha o casamento que você tem. Então, você fica com mais pressão. Então, a gente precisa entender o que a pessoa que está com depressão, ela necessita. E ela necessita muito de atenção. Ela necessita muito de alguém que esteja perto dela, pegando na mão. Então, na formação terapeuta da alma, foi essa base que nós construímos. Hoje, em 15 sessões, 20 sessões, no máximo, a pessoa sai de uma crise. Ela está curada? Não, mas ela sai daquele estado que eu tinha, de não querer tomar banho, de não querer levantar da cama, de ficar só no escuro, de estar perto das pessoas por estar. Então, hoje, ela é uma terapia diferenciada, porque você abrange, como eu falei anteriormente, essas três dimensões. Como que um terapeuta vai tratar alguém e não vai entender da parte biológica? Como que um terapeuta vai tratar alguém e não vai olhar para os valores, para o transcendente, para aquilo que fala da pessoa? Então, o terapeuta ele precisa estar preparado com isso. Ele precisa estar preparado para entender como que essas três dimensões atuam diretamente na nossa vida. E esse é um ponto. Perfeito. E aí você está falando muito da formação e da preparação do terapeuta, e a gente está vivendo agora o período da NR1, né, que obriga as empresas a fazer o mapeamento, e é como eu digo, o mapeamento é só o primeiro passo. Além do mapeamento, o que nós vamos fazer como plano de ação a partir desse mapeamento? Como que você faz uma conexão da sua formação terapeuta da alma com o trabalho de prevenção e promoção à saúde, ou são dois projetos paralelos? Como que você organiza isso? Eu entendo que é tudo junto, porque nós somos uma pessoa só, né? Nós adoecemos também dentro das empresas e trazemos as doenças para dentro da nossa casa, ou vice-versa, adoecemos dentro de casa e levamos o adoecimento para dentro da organização. A NR1, ela trouxe uma possibilidade que é nós podermos enxergar a dimensão da saúde num sentido maior. Não que a empresa seja responsável, mas ela precisa olhar o que ela faz dentro das suas práticas diárias, de como ela promove o adoecimento da empresa, das pessoas. Não são todas as pessoas que adoecem, mas hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas adoecendo por excesso de metas, por pressão, por práticas de trabalho, por horas de trabalho, por levar sábado e domingo, você não ter vida, você não ter mais nada. Então, é necessário você fazer esse cruzamento, de forma um pouco, não levando a terapia para dentro da empresa, mas levando o adoecimento, como ele acontece, para as organizações. Aí eu vou falar um pouquinho desse meu novo livro aqui, ó. Saúde Mental, a bomba silenciosa nas empresas, que toda a minha prática que eu coloco dentro dos itens desse livro. Ele não fala sobre a NR1, ele fala sobre o adoecimento, sobre essa saúde mental dentro das organizações. Está saindo agora, daqui 10 dias já estará à disposição. Quando sair, o pessoal vai poder comprar esse livro aonde? Diretamente comigo, tem um link, e estará também na Amazon, para poder adquirir. Tá? E esse livro, ele traz a realidade dessas questões que eu estava falando, o que adoece as pessoas, o que eu trabalho, qual que é o significado do trabalho, por que o trabalho chegou no estágio que chegou, e por que a gente precisa olhar para uma nova forma. O trabalho formal hoje, ele não vai mais continuar perpetuando da forma como está. Determinadas atividades, você passar 8 horas dentro de uma empresa, você não poder levantar para conversar com um amigo, ou atender um celular, ou ir na festa do Dia das Mães, na festa do Dia dos Pais, porque a empresa não te permite, esse trabalho ele vai morrer. Ele não vai perpetuar por mais 5 anos. Porque hoje o que nós buscamos, e buscamos de uma forma muito bacana, é a qualidade de vida, muito mais do que altos salários. A nossa geração talvez buscava a realização no sucesso profissional com a remuneração, né? Hoje, a qualidade de vida, ela vale muito mais do que qualquer dinheiro. Então, se você pensa de uma pessoa operacional que ganha lá um salário de R$ 1.800, você vai ter possibilidade de ganhar esse salário em muitas outras coisas, sem ficar preso dentro de uma organização. Então, este olhar do terapeuta da alma para dentro das organizações é que eu tenho procurado levar esse conhecimento.
olha, vamos acordar para a realidade, nós temos do outro lado pessoas, e essas pessoas estão adoecendo e adoecidas, não existe trabalho. Perfeito, muito bom. E me diz uma coisa, depois de todos esses anos de carreira em RH, agora, trabalhando de maneira independente, você já sabe que todo CEO ele quer um resultado em ciclos trimestrais, né? Porque é como ele acompanha o negócio. E transformação organizacional exige uma transformação humana. Como que você mede, como você apresenta indicadores para CEOs, donos, sócios do negócio, quando você precisa se reportar direto para eles? Essa sua pergunta ela é muito pertinente, principalmente agora com a implantação da NR1. Muitas Uhum. pessoas que estão fazendo a implantação estão esquecendo desse detalhe que você trouxe, que são os indicadores. Na verdade, você nem precisaria passar formulários de pesquisa, porque os indicadores eles são suficientes para nos mostrar o resultado do que acontece dentro da cultura da empresa. Então, quando eu estou dentro de uma organização, muitas vezes eu acompanho que elas não têm esses indicadores, eles não conseguem. Então, o primeiro formato é criar os indicadores importantes para levar para o dono da empresa, para o CEO, as informações de dentro da empresa. Porque existe uma frase que eu gosto muito, contra dados e fatos não há argumentos. Né? Então, você demonstra para a empresa o que está acontecendo. E baseado naquilo que você está demonstrando, você precisa criar ações concretas para mitigar esses problemas que acontecem. Então, os indicadores, eles são a base disso. Alguns empresários ainda, eles encontram dificuldades para compreender o que os dados mostram, porque dado é dado, você pode interpretar da forma como você quiser. Agora, quando você interpreta olhando para o resultado de produtividade, de qualidade do trabalho, de resultados e de receita, você consegue demonstrar para ele o benefício de uma boa implantação de uma NR1 só mostrando os indicadores das suas empresas. Perfeito, muito bom. Agora, Helenita, pensando que a saúde mental agora, né, virou pauta, é até título do seu livro, e a gente sabe que a gente também tem muito marketing por trás disso. A empresa faz campanhas Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Janeiro Branco, mas no final a gente enxerga, né, e vê todos os dias demissões por burnout, na semana seguinte a uma campanha como essa. Como que você, com seu olhar crítico, avalia essa empresa? Tem uma intenção de promoção à saúde ou é uma empresa que está fazendo mais marketing do que promoção? O que você analisa para fazer esse filtro? Na verdade, se você só promove palestras de conscientização por alguma data específica, isso não é nada. Isto não é saúde mental. Isso é fachada. Fachada é o seguinte, eu estou, porque a CIPA pede, ou por causa disso. Na verdade, os próprios colaboradores participam disso e sabem que isso é uma fachada. Então, a quem as empresas querem enganar? Porque elas não enganam os seus colaboradores. Muitos deles vão para essas palestras, sabe? E saem de lá, vão para os seus trabalhos e voltam ao problema. Quando você tem um olhar para o ser humano, você tem um olhar entendendo que o resultado do teu negócio está ligado à satisfação da vida das pessoas. Eu não estou falando aqui de salário, estou falando de ambientes melhores, que daqui para frente vai se tornar um atrativo para eu entrar numa empresa. As empresas vão ter a consciência de que elas precisam investir. O que você ganha de benefício hoje? Que as pessoas falam, né? Vale alimentação, plano de saúde. Isso é nada perto da saúde mental, porque você promove situações que hoje já não atendem mais os requisitos. O que as pessoas querem? Trabalhar em ambientes que promovam um bem-estar. Que ela seja valorizada. A empresa que faz essas palestrinhas, que a gente chama, né, de fachadas, como que ela reage quando o colaborador tem um problema? Quando ele, de fato, precisa da ajuda da empresa e a ajuda não acontece. Como que ela faz o processo de admissão de uma empresa e como que é o processo de demissão de uma empresa? Já quase um diagnóstico aqui, né?
É isso. Então, a gente está tão preocupado de atender requisitos e a gente esquece de como é feito o dia a dia. A primeira coisa que a gente precisa entender é como isso acontece dentro da organização. Quando eu vou fazer a implantação de uma NR1, eu vou lá e faço uma grande reunião com todo mundo, eu levanto dados. O RH, muitas vezes, não sabe nem analisar aquilo que ele está... É duro falar isso, mas é uma verdade. Aquilo que está acontecendo dentro de uma empresa. E como eu posso me tornar melhor. Então, eu ainda tenho a visão de algumas empresas como departamento pessoal. Sabe aquele negócio que você faz a pagadoria, o colaborador não pode chegar na empresa porque não tem segurança psicológica para isso, porque se ele falar, ele é demitido, ele é visto de uma outra forma. Então, fazer essas palestrinhas não resolve. Principalmente agora com a NR1, que fez essa alteração para os fatores de riscos psicossociais. As multas são altas. Nós tivemos o caso de não sei se você viu, de um atacadão no Rio de Janeiro, que foi multado em agosto do ano passado em 5 milhões de reais. Por assédio moral, assédio sexual e rotinas do dia, de práticas do dia a dia que não são mais, não deveriam estar mais acontecendo dentro das organizações. Perfeito. E isso é um ponto importante, eu até conversei com alguns empresários esse ano e alguns falaram: "Ah, eu não estou nem me preocupando com a NR1 e tal". E aí eu falei: "Olha, eu acho que valeria a pena você se preocupar, porque na hora que isso virar custo, você vai se preocupar. Então vamos prevenir, porque vai fazer a diferença, né". Helenita, a gente tem muitos temas para poder abordar, né? Você trouxe uma visão que eu adoro, assim, por coincidência, lógico, mas você trouxe uma visão que eu adoro de que educação não é evento, não adianta, você falou da palestrinha, eu acredito muito na educação continuada, Sério. na educação com reciclagem. Aqui na Faculdade FEX Educação, nós somos obcecados por isso. Inclusive, nós temos uma pós-graduação em Gestão, Liderança e Saúde Mental, que é um programa de pós-graduação para a liderança das empresas. Você que está acompanhando em casa, quer conhecer mais o programa, como que ele pode funcionar, inclusive com uma customização para o seu negócio. Então, a gente personaliza até 3 disciplinas para a realidade da empresa, porque a gente acredita muito na personalização para conexão maior do aprendizado com a prática. Então, se você quer saber mais, aqui na descrição desse vídeo tem as informações, como que você acessa, e eu queria muito ouvir a sua visão. Como que você acredita, Helenita, que o colaborador recebe um programa de educação que tem um reconhecimento acadêmico e um programa que não tem? Você acha que faz diferença? Não faz diferença? Qual que é o seu ponto de vista? Primeiro, parabéns pela personalização. Eu adoro isso e vou dizer que esse é a grande sacada, porque você não pode criar programas iguais para todo mundo. As realidades são diferentes. Exato. Trabalhar com a liderança é o grande diferencial, porque aonde você muda a cultura, aonde você muda os processos dentro da liderança. Então, fazer isso é fundamental. Eu recomendo sempre que as pessoas escolham boas instituições para fazer as suas formações, porque realmente boas instituições como a FEX Educação, ela traz resultados reais, não só para a empresa, mas ela traz resultados para a tua vida, porque ela te transforma como ser humano, e ao ser transformado, você consegue mostrar para as outras, envolver as outras pessoas que estão no seu meio e melhorar a vida das outras pessoas. Então, a educação, ela é fundamental. Ninguém cresce sem educação. Ninguém cresce sem melhoria. Aonde você aprende, aonde você transforma a vida? É através do conhecimento. E o conhecimento é a base de tudo. Então, se um colaborador está olhando, e eu vou falar isso por mim agora também, quando lá em 2017 eu fiz uma transição de carreira e larguei dos meus 35 anos de conhecimento e fui começar do zero, aonde eu fui buscar?
Então, onde que você tem que buscar? Em bons lugares que tragam uma formação. Olha onde eu cheguei hoje. Nós estamos falando de Sim. 10 anos. Eu tinha 52 anos quando eu fiz essa transição. Com 52 anos, muitas pessoas olham e falam: a minha vida já acabou, ninguém quer mais me Uhum. contratar, eu não tenho mais possibilidades. E aí que tá, e aí que entra a formação, porque é a base para você ter um novo olhar para a vida. É você aproveitar tudo aquilo que você tem, unir com o conhecimento e fazer uma Uhum. transformação. A base é o Sim. propósito. E como que você não vai ter propósito sem formação? É bem difícil. Sim. E já tem até o movimento dos Note, né, que são os mais 50 voltando para o mercado de trabalho, então acredito muito que isso vai crescer cada vez mais, vai fortalecer. E aqui na Fex Educação a gente tem essa premissa da personalização, porque a gente acredita muito que cada empresa é um universo. Por Claro. mais que o curso tenha qualidade, se ele não tiver conectado com os exercícios práticos daquela empresa, com que aquela empresa vive, ele vai ficar fragilizado e a E gente trazer a precisa. empresa para dentro do conhecimento, né? Para dentro da faculdade, para Isso, você discutir práticas. Parabéns, isso, espetacular. exatamente. Então, é levar a faculdade para É. dentro da empresa, né? É Isso. muito bom. Agora, sim, sei que a gente tem tema para muitas vezes, né? Para muitos episódios, mas a gente vai fazer o nosso ritual de encerramento aqui. E o primeiro passo desse ritual, Helenita, é com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento. Se você pudesse deixar um insight, um conselho para as futuras gerações na área de educação, na área corporativa, qual conselho você deixaria? Nunca deixe de aprender. Esse é o maior aprendizado que a gente tem. O maior patrimônio que a gente tem na vida é o conhecimento. Não são os recursos materiais, nem a quantidade de dinheiro que você tem numa conta. O maior conhecimento que você tem, o maior patrimônio é o conhecimento. Por quê? Porque quando a gente morrer, a gente tem duas possibilidades. Eu sempre falo isso para todo mundo. Ou você vira museu, ou você vira uma biblioteca. O museu está lá, você só visita, aconteceu. A biblioteca, constantemente você está promovendo conhecimento para as pessoas. Então, o que eu deixo para as pessoas é, seja uma biblioteca, não seja um museu na vida. E o conhecimento e a capacitação, e não faça só capacitações básicas ou óbvias. Eu, por exemplo, estudei recursos humanos e eu saí do recursos humanos e fui estudar engenharia, fui fazer engenharia de produção. Entender sobre processos me ajudava a fazer práticas dentro das empresas, entender os universos dos outros, de como funcionava a parte sistêmica da empresa. Então, o meu conselho é educação sempre para que nós possamos transformar o mundo. E é possível todos os dias. E a base é o conhecimento. Muito bom, muito bom. Agora, se você pudesse compartilhar uma experiência, um livro, um filme, algo que as pessoas têm que experimentar antes de morrer, o que que você deixaria para elas? Nossa Senhora, essa pergunta é difícil, né? Tem um livro que foi meu livro de cabeceira no meu processo de transformação, chama-se O Poder do Subconsciente. Eu não me Ah, lembro agora, mas é um livro super conhecido, eu não lembro agora o autor, mas você encontra em qualquer lugar. Ele foi radical na minha vida. Por quê? Porque ele mostra o quanto de O poder que a Poder do gente, Desconhecido, o poder do subconsciente. do sub. Ah, eu já li, É maravilhoso. um livro maravilhoso que ele te dá uma base muito grande para você olhar para a vida de uma forma diferente. O segundo livro, aqui, né, A Saúde Mental, que estará lá, porque é um livro que vai falar sobre o propósito do trabalho e vai mostrar para as pessoas aonde elas podem chegar através do autoconhecimento. Então, isso é muito bonito e muito importante. E tem vários. Um filme que eu gostei bastante, que eu assisti recentemente, que fala sobre a depressão e a ansiedade, e esses olhares, é Um Filho, o nome do filme. Um Lindo. filho. Que mostra toda esses sintomas da depressão e o quanto uma família não consegue enxergar, uma família que dá amor, que dá carinho, que tem estrutura, não consegue enxergar a dor da alma, que é quando que você sente quando você está com depressão.
Perfeito. Agora, Helenita, se você gostaria que você apresentasse um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, como você ajuda as empresas e qual que é o melhor canal de comunicação para o pessoal conhecer você. Bom, eu montei uma metodologia chamada Certifica NR1, uma metodologia que eu trouxe bastante diferente do que vem acontecendo no mercado, porque vem muito de encontro com o que nós conversamos no começo. Você precisa entender a cultura da organização para poder achar uma solução, e não pegar um formulário pronto e já sair aplicando. Então, é uma metodologia de três etapas. A primeira etapa é todo o levantamento de como que está a organização. Você faz a avaliação, mas não cria soluções ainda. Depois você vai entender a cultura da organização, como isso funciona. Quem são os líderes, como pensam, quem são as pessoas que estão na alta gerência, como é o RH, para você levar uma ferramenta, para você levar a solução correta para cada empresa, personalizada, como você comentou. Então, é uma metodologia única. A minha base de toda a metodologia ela está na ISO 45003, logo se tornará uma norma de certificação, não a 45003, mas a 45001, que é as diretrizes, mas a base da implantação da saúde mental está dentro dessa ISO 45003. Então, toda a metodologia ela foi desenhada, por isso ela é muito robusta e tem trazido muitos resultados para as empresas. Porque ela sai desse processo que todo mundo faz, pega o diagnóstico aqui, faz o plano de ação, já sai prontinho e vai. É personalizado, com resultados reais, principalmente resultados financeiros. Para as pessoas me acharem, através do helenita.betlen@outlook.com ou pelo telefone 41 99 9, esqueci, 985243768. Maravilha, muito bom. Helenita, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela sua contribuição e também pelo seu tempo aqui compartilhando. É muito importante ver pessoas sérias aí cuidando e orientando as empresas na NR1. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço e vamos mudar essa cabeça das pessoas, né? Porque NR1 não é custo. É muito bom porque você deixa todo mundo feliz e funcionário feliz, o retorno vem rapidamente. Muito obrigada. Exatamente, exatamente. Muito bom. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um Pods Hora, Helenita trazendo aí reflexões profundas sobre NR1, como investimento, como estratégia de negócio, inclusive para empresas que já cuidavam da saúde mental dos seus colaboradores, agora ter, né, uma forma de documentar, de registrar e de se proteger juridicamente também. Existe essa possibilidade e esse caminho. A Faculdade FEX Educação tem vários programas educacionais que apoiam e trazem a informação e o conhecimento sobre a promoção à saúde mental, porque não basta uma intervenção única, é preciso uma mudança de mentalidade no vocabulário, na forma de agir, na forma de conduzir os negócios, e a saúde mental é um tema importantíssimo que veio para ficar. Se você quer conhecer mais, lembre-se aqui na descrição desse vídeo, tem todas as informações para você conhecer, fazer uma reunião gratuita, a gente entende o momento do seu negócio e apresenta a melhor solução para você. E o meu convite para você participar da nossa comunidade Líderes FEX, uma comunidade gratuita com aulas profundas semanais comigo, outros convidados, para compartilhar ferramentas de gestão de pessoas poderosas para você implementar aí no seu negócio. Todas as informações estão na descrição. Se você gostou desse episódio, já clique em gostei, compartilhe com os amigos. Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos aqui o Pods Hora On, um programa de podcast para inspirar você a transformar o seu óbvio no milagre do mundo através da educação. Eu espero você no próximo episódio. Seja FEX.